A Deus. Ele já fez e continua fazendo milagres. Já fez um milagre em nós. Quando fomos salvos, nascemos de novo, fomos perdoados dos nossos pecados e começamos a viver uma nova vida. E isto não é uma coisa natural. Isto é uma coisa sobrenatural que acontece na nossa vida. Sermos crentes não é apenas uma decisão nossa e pela nossa capacidade e força que nós somos crentes, mas é por causa do milagre, de uma ação sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Isso podemos considerar que é um milagre, um novo nascimento. Graças a Deus. Nesta noite, quem é que trouxe a Bíblia? Quem é que tem a sua Bíblia consigo? Levante lá assim a Bíblia, assim levantada no ar. Amém. Eu vou levantar a minha também, que é para dar o exemplo. Graças a Deus. Pode agradecer a Deus, se aos seus olhos, agradecer pela sua Bíblia, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Glória a Deus. E sinta uma estima muito grande pela mensagem que está contida neste livro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Enquanto tem a sua Bíblia levantada, não tenha vergonha. Estamos em família. Lá fora pode talvez se envergonhar um pouco de ter um livro na mão, ou andar com um livro na mão, mas mesmo assim não nos devemos envergonhar, porque é um livro, que é o livro dos livros. Podemos dizer que ele é o livro. Algumas traduções chamam-lhe o livro. Vamos agradecer. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida que ela contém e pela vida que ela transmite aos nossos corações, Senhor. Pelos ensinos sábios, ó Senhor, pela orientação que ela nos dá, o conhecimento de Ti mesmo, Senhor. E também, Senhor, do mundo em que nós vivemos, ó Senhor, das nossas origens, de onde estamos e para onde vamos, Senhor. É ela que nos ensina com verdade e nós Te agradecemos por ela, Senhor, porque ela é a regra de fé, Senhor. É o nosso orientador, é a nossa bússola, o nosso farol, para nos iluminar na noite das trevas desta vida. Em nome de Jesus, fala conosco neste dia através da Tua palavra. Ó Deus, nós Te agradecemos por ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todo o povo de Deus diz amém. Aleluia. Graças a Deus. Então nós vamos ler na palavra do Senhor. Vamos ler em Filipenses no capítulo 3. Filipenses no capítulo 3. É uma passagem, é um capítulo da Bíblia muito conhecido. Mas nós não vamos ler todo o capítulo. Poderíamos ler, que é uma leitura muito agradável e também muito desafiante, este capítulo. Mas vamos ler alguns versículos apenas. Versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8 diz assim: Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco ou refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta noite eu gostaria de falar um pouco relacionado com um título que é Prosseguindo para o Alvo. Prosseguindo para o alvo. Glória a Deus. Deus nos tem chamado. E está chamando ainda. E Deus não para de falar, de chamar, de tocar vidas de pessoas e de as ajudar para que elas entrem pelo caminho e comecem uma nova vida e assim comecem a prosseguir para o alvo de Deus. Não é o nosso alvo, é o alvo de Deus. Deus nos chamou, Deus nos vocacionou e Ele nos chamou para um alvo que Ele tem traçado de antemão para todos nós. Glória a Deus. Quantos é que acreditam que Deus tem um alvo, um plano, um objetivo para todos nós de antemão? Sim, Senhor, Ele tem. Há um propósito de Deus na vida de cada um de nós. Há um propósito de Deus.
Um propósito de Deus. Se nós olharmos a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que ele foi um homem muito religioso, muito disciplinado, muito entregue à sua religião. Foi um guardador do judaísmo, ele era fariseu, diz aqui no contexto, que ele era da tribo de Benjamim, que ele era hebreu de hebreus, e portanto um zelador, era zelador pela a religião que ele tinha recebido. E também, para além disso, ele foi até um perseguidor da igreja. Um perseguidor. Foi uma coisa que ele falou muitas vezes e mencionou, que ele não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele até perseguiu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, para mostrar a misericórdia de Deus, para que a graça de Deus se tornasse ainda mais como é que é dizer, se projetasse mais ainda, se mostrasse mais ainda. Então, Deus salvou alguém que até perseguia a igreja, que tinham um ódio aos cristãos daquele tempo, no seu tempo. E Deus teve misericórdia dele, mudou a vida dele e lhe deu um novo rumo. Chamou para um objetivo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quero dizer que tudo que Deus criou tem um objetivo. Não há nada que não tenha um objetivo, não tenha uma razão de ser. Tudo na vida tem alguma razão de ser. Seja na natureza, nas coisas criadas, seja nos anjos, seja na vegetação, nas coisas que existem na natureza, seja os animais, seja o sol, a lua, as estrelas, seja a terra e os planetas, tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma interligação e um objetivo foi criado. Mas o ser humano tem um objetivo maior ainda para Deus. Um objetivo maior ainda para Deus. Tudo tem a sua função, o seu objetivo, o seu propósito, mas o ser humano tem um propósito excelente no programa divino, tem um propósito excelente para Deus. Então, nós devemos ter esta consciência de que Deus tem um propósito, uma chamada para a nossa vida e um alvo que Ele quer que nós alcancemos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Até o lugar onde nós estamos colocados aqui com um propósito. A Bíblia nos fala disso. Hoje estava lá em Monchique e estava falando disso aos irmãos também, noutro contexto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26 e 27, nos mostra que o lugar onde nós habitamos foi criado por Deus, delimitado por Deus, para um objetivo, um propósito, colocando aqui o ser humano. E podemos ler Atos, capítulo 17, e versículo 26 e 27. Diz assim: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dando ordenados e os limites da sua habitação. Deus criou, portanto, este planeta e diz que determinou os tempos, a história está nas mãos de Deus, a sucessão dos acontecimentos está tudo nas mãos de Deus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, depois de ressuscitar, e perguntar: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele disse aos seus discípulos: não vos convém saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas sereis minhas testemunhas, recebereis a virtude do Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Então eles estavam perguntando: será neste tempo? E Jesus disse-lhes:
não vos convém saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então aqui está dizendo que, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, que se conheça, podem ter muita imaginação e ter muitas ideias que são manifestas pelos homens de que existe noutros planetas e formas de vida e é possível, e é isto e é aquilo. Até agora nada. Até agora ninguém foi capaz de descobrir nada, nem de afirmar, nem de saber, nada disso. E aqui diz os limites da sua habitação. Então, este planeta é os limites da nossa habitação. Pelos vistos foram à Lua, mas ninguém ficou lá a morar. Não é verdade? Só tem poeira no chão. Poeira seca. Então, não dá para habitar lá. Então, aqui é os limites da sua habitação. Mas depois diz o propósito com que Deus criou e nos colocou aqui, que foi para, leiam comigo em voz alta agora, versículo 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Muito bem, glória a Deus. Qual é o objetivo com que Deus criou, estabeleceu os tempos, as estações e nos colocou dentro dos limites deste planeta para vivermos aqui com as condições que temos? Qual foi o objetivo com que Deus nos colocou aqui? Visto que Deus é invisível e criou um mundo visível, um planeta visível, material, físico, e nós também com uma estrutura física. Qual foi o objetivo de nos colocar assim, aqui, desta maneira? Foi que nós buscássemos um Deus invisível, não o vendo, mas como tateando o pudéssemos achar. E o ser humano pode achá-lo. O ser humano pode achá-lo. Não é ainda o tempo de o vermos. Não é o tempo de o vermos. Ele já esteve aqui, já foi visto. Já esteve aqui, há 2000 anos atrás, ele já esteve aqui, já foi visto. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então viram-no. Não é? Jesus disse que os olhos dos homens viram Jesus. E viram, quem me vê a mim, vê o Pai. Amém. Mas chegará o dia que nós o veremos com os nossos próprios olhos. Amém. Nós estaremos face a face com Ele e o veremos. Mas agora, enquanto estivermos aqui, Deus determinou assim, e é assim que é assim que devemos aceitar, e é assim que devemos buscá-lo, sem o ver, mas crendo, nós nos alegramos e nos regozijamos nele. O qual não o vendo agora, mas crendo. Amém. Não o vendo agora. Assim nós estamos aqui para que, como se estivesse no escuro ou com os olhos vendados, hoje em Monchique, e desculpa, eu não vou usar este termo banalizando as coisas, mas só para todos nós um dia jogámos à cabra cega. Quem é que não jogou à cabra cega? Ou que não conhece esse jogo da cabra cega? Ou quem é que conhece? Olha lá, quem é que conhece o jogo da cabra cega? Como é que é? Punha uma venda nos olhos, não é? Uma venda nos olhos, depois andava à procura de alguma coisa que estava por ali, estava perto, estava por ali. E andava e procurava aqui, acolá, tanto procurava que encontrava. Então não via, estava com os olhos fechados, mas andava à procura, até que encontrava aquilo que procurava, não é? Até que encontrava. Assim nós estamos aqui. Eu não vou dizer que não estamos aqui para jogar à cabra cega, mas é quase. Nós estamos aqui, não vemos o mundo espiritual. Não vemos Deus, não vemos os anjos, a não ser que Ele se torne visíveis aos nossos olhos. Se materializem ou se tornem visíveis aos nossos olhos. Mas nós estamos aqui como se estes olhos tivessem vendados e não conseguissem ver a Deus. E não conseguem, estes olhos não conseguem ver a Deus. Mas fechando os nossos olhos, e é assim que normalmente nós oramos. E buscamos a Deus, é ou não é? Fechamos os nossos olhos. Quem é aqui que não fecha os olhos quando ora, normalmente? Eu posso orar de olhos abertos. Mas posso orar, e muitas vezes, quando eu oro, estou sozinho, para não me distrair com isto e com aquilo, fecho os olhos, e aqui também na casa de oração, fechamos os olhos e começamos a buscar algo de olhos fechados. Porquê? Porque não estamos a ver e nós estamos a tatear espiritualmente para encontrar
a Deus. Estamos nos limites aqui da nossa habitação e daqui buscamos a Deus e procuramos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo sabia que a vida que tinha vivido, ela até tinha chegado ao ponto de perseguir a Igreja de Deus. Não importa o que nós tenhamos sido ou feito no nosso passado. O que importa é a mudança que Ele pode fazer em nós. O que importa é a mudança que Deus pode fazer em nós. Quantos aqui é que Deus já mudou a sua vida? Sabem que a sua vida foi mudada por Deus. Amém. Graças a Deus. Alguns têm dúvidas, então não mudou mesmo a vossa vida. Mas graças a Deus que alguns têm a consciência. Eu não vou pedir para levantar outra vez, porque se não tinha convicção não a recebeu agora, no momento. Mas Deus envolveu, tocou e mudou a vida de muitos de nós que estamos aqui. Mudou a nossa vida, transformou a nossa vida. Tornámos novas criaturas. E isso é uma coisa que Deus faz na vida das pessoas. Não importa o que nós tenhamos sido, nem o que tenhamos feito. O que importa é que no momento que ouvimos o Evangelho, Deus começa a trabalhar. Às vezes parece assim uma coisa muito longe, mas Deus vai entrando, vai se aproximando, vai trabalhando, vai abrindo brecha nas barreiras que nos cercam, nas muralhas que nós formulamos ao longo da vida, e vai deitando abaixo e vai penetrando na nossa vida até que encontra espaço e nós rendemos a nossa vida e começamos a confiar em Deus, a acreditar em Deus, a seguir o Senhor e a não ter aquela reserva, aquelas barreiras, aquelas muralhas. Elas vão caindo por terra e nós vamos começando a encontrar e a viver nossa vida com Deus, novas criaturas. Bendito seja o nome do Senhor. Ele pode começar uma grande obra de transformação e realizar essa obra na nossa vida. Louvado seja Deus. O alvo principal com que Deus começa trabalhando na nossa vida, o alvo para o qual Ele nos chama, é para nós conhecermos o Senhor Jesus Cristo e levar outros a conhecê-lo também. Ora veja, Filipenses 3, 7, 8 e 10. Vejam bem o que é que o Paulo está dizendo aqui. Em Filipenses, capítulo 3, tome nota da sua linguagem, como ele descreve os seus propósitos. Diz assim, 7. Para mim era ganho, reputei eu perda por Cristo. Veja bem, ele coloca Cristo como o objetivo, o centro, aquilo que é principal na sua vida. Cristo é tudo para ele. Depois diz, e na verdade tem também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. O conhecimento de Jesus Cristo. Quando Deus, pelo Evangelho, começa a trabalhar na nossa vida, o objetivo é conhecermos Jesus Cristo, quem Ele é e o que Ele fez por nós. Normalmente começa por aquilo que Ele fez por nós. Foi morrer por nós. Foi dar a sua vida por nós. Foi vir a este mundo sendo Deus, invisível, Criador, vivendo na dimensão do Espírito. Ele se materializou, fazendo-se homem, ser humano, carne e osso, como nós. E isso foi algo extraordinário. O Criador fez-se, então, humanizou-se para ser semelhante às suas criaturas. Para poder falar e poder morrer, porque ele não podia morrer como Deus. Deus não pode morrer. Deus é a fonte da vida, da criação de tudo o que existe. Deus não pode morrer, nem os anjos podem morrer. No sentido físico não podem morrer, porque eles não têm corpo físico. Mas os seres humanos morrem. Fisicamente morrem. E espiritualmente também podem estar mortos, separados da vida de Deus. Mas o ser humano morre fisicamente. Por isso Deus, como não podia morrer, não podia dar a vida pelas suas criaturas,
o que é que Ele fez? Deus, na verdade, nos amou. E fez, veja bem, baixou o nosso nível. Humanizou-se. Tornou-se carne e osso como nós. Para poder dar a sua vida por nós. Isto não é maravilhoso? Isto não é grandioso? Quando nós celebramos o Natal, dizer que a Páscoa é mais importante que o Natal é mais importante que a Páscoa, que a ressurreição é mais importante que a morte, ou a morte é mais importante que a ressurreição. Olha, uma sem a outra nunca se realizariam. Tudo isto é uma cadeia de acontecimentos para a realização de um propósito de Deus. Um sem o outro não funcionava. Não é verdade? Um sem o outro. Se ele não tivesse nascido, ele não podia ter se manifestado à humanidade da maneira como se manifestou. Se ele não tivesse nascido, ele não podia ter morrido por nós. Não é? Se ele não tivesse nascido e não tivesse morrido, não podia ter ressuscitado para mostrar e ficar demonstrado que ele é o Filho de Deus único. Não há ninguém na história que tenha se levantado dos mortos, mas Jesus se levantou diante dos mortos. Essa é a prova cabal, que ele não é um mero homem, que ele é o Criador, que ele é o Senhor da vida, o Príncipe da vida. Pode ir ao túmulo de todos os fundadores de religiões, mas não pode ir ao túmulo e encontrar os restos mortais de Jesus Cristo em lado nenhum. Se os inimigos pudessem ter apanhado um osso, apanhado qualquer vestígio do seu corpo, eles o apresentariam, porque há inimigos ferozes contra o cristianismo. Desde o início, eles teriam apresentado, mas mal vai a eles, porque têm que odiar alguma coisa que não podem provar que é o contrário. Amém? Não podem encontrar um osso, nem nada de vestígio do corpo do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o seu túmulo ficou vazio. Os seus ossos, a sua carne, tudo que foi colocado no túmulo se levantou. E ele apareceu aos seus discípulos e viram subir para o céu. Então, não há como provar que Jesus está no túmulo. Todas as religiões têm lá o lugar onde os ossos dos seus fundadores estão, os restos mortais. Mas Jesus Cristo, os seus restos mortais estão vivos no céu. Aleluia! Estão no céu cheio de glória, cheio de vida, cheio de poder, para mudar a nossa vida, para nos abençoar. Jesus está vivo para sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glorifique, levante suas mãos e glorifique a Jesus. Não há ninguém na terra que mereça o louvor, a glória, a honra. Primeiro, porque Ele é o autor da criação. Segundo, porque Ele é o autor da redenção. Morreu por nós, ressuscitou, se levantou e foi sentar-se no trono. E agora nós temos a garantia da nossa salvação eterna e para sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então há um propósito: conhecer Jesus Cristo. Ele diz no versículo 8: pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Ele perdeu, deixou tudo para trás. Deixou a sua religião, deixou os seus conceitos do passado, deixou toda a sua vida, tudo aquilo se desmanchou, tudo aquilo caiu por terra, tudo aquilo perdeu o valor quando ele teve o encontro com Jesus Cristo. Quando Jesus lhe apareceu, sua vida foi completamente mudada. E a partir de agora, ele adquiriu um conhecimento, principiou a conhecer alguém, que ele agora queria conhecer mais e mais e mais e mais. Ele diz que perdia tudo, deixava tudo para trás pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Qual é o nosso objetivo como crentes? É vir à igreja? É estar aqui? É andar por aqui e tal e viver uma vida assim vazia e ignorante acerca de Jesus? O nosso objetivo, se não for conhecer Jesus e experimentá-lo na nossa vida, será uma vida vazia, uma vida religiosa apenas. Porque Jesus é que é a essência da vida, é que é a razão da vida, é aquele que nos satisfaz, é aquele que nos abençoa e é aquele que nos dá a garantia da vida eterna. Sem Ele, tudo é vazio e vago. E tudo é trevas, porque Ele é a luz do mundo. Então nós precisamos de conhecer Jesus Cristo.
Esse é o objetivo, conhecê-lo e dá-lo a conhecer aos outros também. Amém? Foi para isso que Deus nos chamou, para conhecer Jesus, saber quem Ele é, e depois falar dele com convicção aos outros, para que também despertem e comecem a conhecer Jesus Cristo também. Amém? Nós não estamos seguindo uma igreja, uma religião, não estamos seguindo uma denominação evangélica. Nós estamos seguindo uma pessoa que nos amou, deu a sua vida por nós, ressuscitou e hoje está conosco para nos ajudar e abençoar pelo seu Espírito. Graças a Deus. A energia que nós temos, a inspiração que nós temos neste lugar, não é a mesma que está no mundo. Não, não. A energia que está aqui, o que nos motiva aqui, o que nos inspira aqui, é a energia do poder do Espírito daquele que morreu, mas ressuscitou e está vivo, está presente no nosso meio e nos dá energia, nos dá vida, nos dá luz, nos motiva para nós vivermos uma nova vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você pode dizer, mas os outros também estão cheios de energia para correrem para aqui, para correr para lá, para ir para este divertimento, para aquele divertimento, para comprar isto, comprar aquilo e ganhar o mundo inteiro. Pois têm, mas aquele Espírito que está neles não é o mesmo que está em nós. Amém? Há um Espírito que opera no mundo, que energiza as pessoas, que motiva as pessoas, que alicia as pessoas, que também ilude as pessoas para viver uma vida vã e vazia, que depois termina em nada. Termina em nada. É um espírito enganador, é um espírito ilusório. Mas nós temos um outro Espírito, pela graça de Deus. É o Espírito do Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e está atuando na sua igreja. E isso nos move, isso nos dá energia, isso nos dá vocação, isso nos dá empenho, isso nos dá vontade de servir, de vir à igreja, de orar a Deus, de louvar o Senhor, de dar testemunho. É uma energia que nos motiva e que nos fortalece. Ela está operando na tua vida, esta energia. Ou quando começas a ver as coisas do mundo, isso é que te motiva. Isso é que dá energia. E corres para lá. E que ficas todo entusiasmado com aquelas coisas. Mas quando vês o culto, ficas murcho. Parece que ficas sem vida. Não consegues orar. Não abres a tua boca. Mas quando é para falar das coisas do mundo, tens energia, tens força, tens capacidade para tudo isso. Vê bem qual é o Espírito que está motivando a tua vida. Que está energizando a tua vida, que está apaixonando a tua vida, que está motivando. Qual é o alvo? O apóstolo Paulo diz que ele deixou tudo e se entregou para conhecer o Senhor Jesus Cristo e para fazer conhecê-lo, porque ele disse que tinha uma responsabilidade, depois de conhecer Jesus, de falar acerca de Jesus para as outras pessoas também. Isto é verdade? Que todos nós temos uma certa responsabilidade. Se você estivesse no lugar e você tivesse recebido um meio de viver e à sua volta tivesse tudo a morrer, o que é que acha? Que aquele que deu a vida e sendo igual aos outros, que você não seria um responsável, você e eu não seríamos um responsável por ajudar os outros que estavam a morrer se eu recebi alguma coisa que me dá vida? Por exemplo, num campo de batalha, feridos a morrer uns de um lado do outro, mas eu tinha uma solução para poder ajudar aquelas pessoas e elas ganharem vida e não morrerem. Eu não seria responsável por elas? Seria ou não seria? Com certeza que eu seria. Tinha uma responsabilidade moral diante daquele que me deu capacidade de viver, para também transmitir o mesmo que eu recebi para eles também. Assim nós somos responsáveis também, porque recebemos alguma coisa, transmitir aos outros aquilo que nós recebemos. Dai de graça o que de graça tendes recebido. Glória seja dada ao nome do Senhor. Outro objetivo, outro alvo pelo qual somos chamados e que nós devemos procurar prosseguir para esse alvo, é sermos feitos semelhantes ou conformados à imagem do seu Filho Jesus Cristo.
sermos feitos à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30. Vamos ler estes versículos. 28, capítulo 8, versículo 28 a 30, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para quê? Qual é o objetivo que Ele nos predestinou? Os que são salvos. Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, todos parecidos com Ele. Com traços, com uma imagem semelhante à dele. Parecidos com Jesus Cristo. Uma irmandade. Ele é o primogênito. Então, meus irmãos, este é um objetivo. Nós não podemos permanecer iguais àquilo que éramos quando fomos salvos. Tem que haver uma transformação contínua em nós, para sermos conformados à imagem, cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Verdade? Tem que haver um progresso na nossa vida, um alvo a alcançar. Temos que prosseguir, progredir, aperfeiçoar-nos para sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, cada vez mais. Não é que já temos alcançado isso. Não é que já temos chegado lá, à medida completa, à imagem perfeita. Mas nós devemos continuar. Esse caminho que nos leva a essa imagem é um caminho que se chama o caminho do amor. Não esqueçam que Jesus fazia todas as coisas com amor. Amém? Ninguém amou como Ele. Ninguém se deu como Ele. Ninguém viveu desembaraçado de si mesmo como Ele. Não tinha onde reclinar a sua cabeça. Não tinha nada dele, tomou posse e agarrado a alguma coisa desta vida. Desprendido de tudo para servir em tudo e dar a sua vida pelos outros. E isso é amar as pessoas. Isso é amar. Amém? Amar. Esse caminho é um caminho de progresso, de aprendizagem, que nós precisamos de ir progredindo cada vez mais. Não é o que já o tenhamos alcançado, mas nós precisamos de progredir nesse caminho, nos amarmos uns aos outros, não é verdade? E de amar cada vez mais. Não são uns aos outros, estamos aqui dentro, é amar os que estão lá fora. Amar a Deus de todo o coração, acima de tudo, toda a alma, as forças, entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o caminho, é o alvo principal, não é verdade? E assim nós estaremos nos conformando à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O mundo está descaracterizado. Lembram-se daquela vez que os evangelhos apresentam que alguém chegou próximo de Jesus a perguntar: é lícito dar o tributo a César ou não? Que é aquela voz assim, toda muito dissimulada. É lícito dar o tributo a César ou não? E ele disse: mostra-me uma moeda, hipócritas. Disse logo que eles eram hipócritas. Mostrem-me uma moeda, apresentam-me uma moeda. Eles apresentaram uma moeda. Ele perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? E o que é que eles responderam? De César. Aquela moeda tinha lá a imagem de César, não era? E tinha uma rúbrica. Tinha lá o seu nome, ou alguma assinatura, alguma coisa lá, impressa na moeda. Ele disse: então, tem a imagem dele, tem a assinatura dele, isso pertence a ele, não pertence? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Boa resposta, não foi? Tem a imagem dele, tem a inscrição dele, dá para ele. Ele gosta de dinheiro, ele gosta de poder, ele gosta de ter posses, de uma economia forte.
não é? Uma grande economia. Então dá isso para ele, que o que ele quer é dinheiro. E por isso pôs lá a marca dele, a imagem dele no dinheiro. Por que é que eu estou falando nisto? Por que é que eu fui buscar isto? Para chamar a atenção de uma coisa. Pode parecer simples, mas tome nota. Tinha a imagem de César na moeda, tinha a sua inscrição, e ele disse, dá isso para César. Quando Deus criou o homem, o ser humano, homem e mulher, Deus que o fez à sua imagem e conforme à sua semelhança. Amém? Significa, tu és parecido com uma moeda, que tens inscrito em ti a imagem do próprio Deus. Percebeste agora o que eu quero dizer? Percebeste? Aquela moeda diz, dai a César o que é de César. Tem a imagem dele, tem a inscrição dele, dai para ele. Agora, dai a Deus o que pertence a Deus. Tu tens a imagem de Deus. Foste criada à imagem de Deus. O primeiro homem que foi criado foi conforme a imagem e conforme a sua semelhança. Então está impregnado no ser humano a imagem de Deus. Agora, essa imagem foi espezinhada. Essa imagem foi denegrida. Essa imagem está conspurcada. Talvez nós possamos fazer um exemplo. Uma moeda antiga, descoberta, não é? Que teve muito tempo enterrada, teve muito tempo lá na terra, ali. Ela ficou com a imagem daquele que cunhou a moeda, ou que mandou cunhar a moeda, e a inscrição ficou tudo apagado, ficou tudo denegrido, ficou tudo lá. Mas essa moeda passa por uma transformação de limpeza. E aquela moeda vai começar a trazer ao de cima a imagem outra vez daquele que o criou, que criou essa imagem, essa moeda. E ela começa a brilhar com aquela imagem lá outra vez. E lá está a assinatura de quem criou a imagem, ou melhor, a moeda. A tua vida. Porque é que os homens estão perdidos que não sabem a sua origem, não sabem a sua identidade, não sabem onde é que está o autógrafo do seu autor. Hã? Não sabem onde é que está o autógrafo do autor. Não conseguem ver o autógrafo. E também não conseguem ver a imagem daquele que o criou. Porque essa imagem está distorcida. Muito distorcida. O diabo entrou no mundo e criou um modelo de sociedade, de vida, de modo de vida, de caráter de vida, que distorceu a imagem de Deus. É por isso que a Bíblia fala de um novo nascimento. É por isso que a Bíblia fala de uma nova criatura. É por isso que a Bíblia fala no propósito de nós sermos chamados para conhecer a Jesus Cristo, para adquirir outra vez a imagem de Deus, vir ao de cima, limpar a nossa vida e vir ao de cima outra vez a imagem de Deus. Porque é que a Bíblia nos fala que o propósito de Deus desde a eternidade foi tirar o homem do estado em que se encontra e fazê-lo conforme a imagem do seu Filho. Porque quando Ele criou o ser humano, Ele inculcou a imagem do seu Filho no ser humano, que agora denegriu. O homem precisa de ser restaurado à imagem de Jesus Cristo novamente. E esse é o objetivo de Deus. O amor de Deus derramado no nosso coração, a santidade de Deus, a pureza de Deus, a nova vida, os novos princípios que Deus tem para a nossa vida, vai restaurar. O sangue de Jesus lavando todos os nossos pecados para limpar a moeda outra vez. E depois vem ao de cima a imagem e a assinatura de quem nós somos e a quem nós pertencemos. Amém? Glória a Deus. Eu acho isto extraordinário. Depois podemos dizer, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. A tua vida, a minha vida, a nossa vida pertence a Deus. Vamos dá-la a Deus, porque Ele merece, pertence a dele a nossa vida. Porque a imagem e a inscrição, a sua rúbrica está em toda a sua criação. E assim nós acabamos por conhecer. O apóstolo Paulo sabia muito bem de quem era e a quem servia. Quando ele estava naquele barco que depois naufragou, que ele ia para Roma preso, com outros presos, e o centurião, lá o mestre do barco, e o centurião não acreditava no que ele dizia, que era incómoda a viagem, que não devia fazer a viagem. Mas depois de passar muitos dias,
o vento açoitar a embarcação e as ondas e estarem perdidos no mar e já não terem esperança de se salvarem. Então Paulo levantou-se e disse: era bom que tivessem dado ouvidos. Era muito bom que tivessem dado ouvidos. Mas agora tenham ânimo, porque o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo esta noite e disse-me que ninguém se iria perder neste barco. Glória a Deus. A consciência de um homem que sabia de quem era, sabia onde estava a assinatura, que a sua vida tinha a assinatura do Criador, que era Deus, que era Jesus Cristo, e que agora ele pertencia, ele sabia a quem pertencia, pertencia a Deus. E a minha pergunta é: já sabes a quem pertences? A tua vida a quem pertence? Então dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Nossa vida como uma moeda deve ser dada para Deus usar, para Deus poder ter posse dela, para Deus poder governar a nossa vida. Nós somos a economia de Deus. Amém? A economia de Deus, os valores que Deus tem aqui nesta terra. Muito bem. O propósito de Deus tem que ser o nosso propósito também, para ser concretizado. Se nós não adquirirmos o propósito de Deus para a nossa vida, nós andaremos sempre num propósito errado e nunca encontraremos o propósito de Deus. Todo alvo tem um elemento chamado esforço para ser alcançado. E por isso o apóstolo Paulo fala muitas vezes do esforço, do trabalho, da luta, que ele empregava não só para viver e caminhar e anunciar Jesus Cristo, mas para que outros pudessem conhecer também. Era necessário também esforço da sua parte. Isto é, a sua colaboração. Porque quando nós queremos seguir a Deus, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, às vezes não é fácil. Não é porque o caminho não seja fácil. Não é porque Deus não nos dê a sua ajuda. Mas é por causa dos inimigos que estão à nossa volta. É por causa dos adversários que existem à nossa volta, que procuram fazer barreira, pressão, para nós não seguirmos a Jesus Cristo. Isso pode acontecer com inimigos espirituais, invisíveis, ou pode acontecer através de circunstâncias e até de pessoas que, não sabendo eles o que estão a fazer, nós podemos entender que às vezes estão sendo usados como armas na mão do inimigo para procurar nos impedir de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que empenhar perseverança, propósito e força para vencer essa luta e avançar para diante. Temos que prosseguir para o alvo, conforme Paulo, prossigo para o alvo. E nós precisamos de prosseguir para o alvo também. Porquê? Porque Deus nos chamou com o alvo. Há adversários. Há uma frase em 1 Coríntios 16, 9. Leia comigo esta frase, primeira carta aos Coríntios 16, 9. Diz assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, graças a Deus. Quem é que não gosta de ter uma porta aberta, grande e eficaz? Só que depois o versículo não termina ali. O que é que diz a seguir? Pois aí é que é o problema. E há muitos adversários. Deus abre as portas. E até parece que é fácil entrar. Porque Jesus é a porta para nós sermos salvos, a porta para a vida eterna, a porta para o reino de Deus, para nós podermos desfrutar do reino de Deus. O que é que impede as pessoas de não desfrutar? Se Deus abriu, é de graça. São os adversários. Especialmente o grande adversário que é Satanás, o diabo. Mas existem os adversários. E são os adversários que atrapalham as pessoas para não entrar pela porta que Deus abre. Deus abre a porta diante de nós. Jesus abriu a porta do reino dos céus para nós. O que Ele nos diz é: arrependei-vos, convertei-vos, crede no Evangelho. E a porta está aberta e podemos entrar. Mas os adversários estão lá para impedir. Às vezes são as famílias, às vezes são os amigos, às vezes são outros inimigos, preconceitos, medos que se metem dentro do nosso coração ou na nossa mente para nos impedir de nós entrarmos pela porta e seguirmos a Jesus Cristo. Mas a porta está aberta diante de nós. Deus abriu a porta.
para nós. São os adversários. Então, se há adversários, nós temos que lutar para entrar. Nós temos que persistir em entrar. Nós temos que determinar entrar. Quer os adversários queiram, quer não queiram, nós desvencilhamos deles e entramos e seguimos adiante. Há muitas pessoas que sabem o que devem fazer, mas por medo de A, B ou C, por causa dos outros que vão falar, dos outros que vão dizer isto, vão dizer aquilo, vão dizer aquilo outro, deixam o propósito de Deus. Viram as costas à salvação que Deus tem para eles. Não entram pela porta que Deus lhe abriu para a sua salvação. E assim ficam amarrados, presos, desviados, seguem outros propósitos e ficam perdidos. Mas Deus quer nos ajudar. Deus quer nos abençoar. Mesmo nós como crentes temos que ter cuidado, porque nós continuamos a precisar de manter um esforço e um propósito e uma determinação e uma luta na nossa vida. Quem cruzar os seus braços e se acomodar, vai acordar morto, espiritualmente falando. Chega o dia e diz assim, qual é a minha vida espiritual? Já não oro, não vou ao culto, estou para aqui, qual é a minha vida? Nada. Secou, morreu e pronto, ficou aí. Nós temos que ter determinação e avançar. Prossigo para o alvo. Que Deus abençoe. De adversários vão existir sempre enquanto estivermos aqui na terra. Aqui vai haver luta. Nós temos que determinar, lutar e avançar e andar para a frente. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Nós precisamos de orar uns pelos outros. Nós precisamos de orar pelas pessoas que estão aqui que ainda não tomaram uma decisão por seguir Jesus. Sim ou não? Amém? Os irmãos estão dispostos a dar uns momentos para orarmos uns pelos outros? Glória a Deus. Olha, uma coisa boa que quando Ló estava lá na cidade de Sodoma, estava assim meio indeciso. E ele não sabia se havia disso, não havia. E estava ali, emperrando e procurando que o tempo passasse e não se decidia, não se determinava. Os anjos pegaram na mão de uma filha, na mão da outra filha. O outro anjo pegou na mão da esposa e da outra mão pegou na mão do marido de Ló e diz assim, vamos embora daqui. Vamos sair deste lugar que Deus vai destruir este lugar. Então deram as mãos. E foi assim que conseguiram sair dali. Amém? Quando os anjos deram as mãos. Por isso eu vou pedir para nós darmos as mãos e nos ajudarmos uns aos outros em oração. Amém? Dê as mãos uns aos outros e oremos uns pelos outros. Orem uns pelos irmãos e é como se estivesse pegando na mão um do outro e dizer assim, vamos embora, vamos seguir Jesus, vamos caminhar com Jesus, vamos para a frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos uns pelos outros, porque nós temos a vida diante de nós, Deus nos propõe a vida, e o inimigo quer nos amarrar e prender na morte, separados da vida. Mas Deus está conosco, o Espírito de Cristo está aqui conosco. Não está lá no mundo, mas está aqui para abençoar e ajudar a sua igreja. Ele pode dar vida, Ele pode dar ajuda, Ele pode dar energia, Ele pode dar capacidade de decisão, Ele pode dar vontade ao seu coração e energizar tudo dentro de si para seguir o Senhor Jesus Cristo. E diga-me se não é isso que você está a precisar neste dia, nesta noite, de uma energia superior, sobrenatural na sua vida para seguir Jesus. E há poder de Deus neste lugar para nos ajudar a seguir o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Querido Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo propósito com que nos tens chamado, obrigado pela Tua presença no nosso meio. Nós sabemos que o Senhor esteve aqui na terra, morreu, ressuscitou, está vivo e agora está onde estiverem 2 ou 3 para ajudar, abençoar, dar energia, dar força, dar vitória, dar determinação. Falar aos corações, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor. Não deixe que ninguém que está aqui fique para trás, ninguém que está aqui desista do caminho, ninguém que está aqui que a luz está a brilhar no seu coração, está compreendendo o caminho, está vendo as coisas, que fique para trás, mas que se agarre a Jesus Cristo para conhecê-lo, para segui-lo, para se conformar à sua imagem e seguir adiante. Senhor, energiza a tua igreja, dá poder à tua igreja,
dá virtude à tua igreja, envolve os corações, desprenda as amarras do inimigo, Senhor, os pensamentos negativos, os conceitos formados errados em relação aos teus caminhos e à tua palavra. Senhor Deus, neste dia seja um dia de vitória, quebra de laços, Senhor, que estão prendendo as vidas, em nome de Jesus. Senhor, caiam por terra, sejam quebrados no poder do Senhor Jesus, do seu sangue, o poder do seu Espírito Santo, no poder do seu nome. Haja vitória neste dia para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Onde está o Espírito do Senhor, há liberdade, há vitória, há bênção. Senhor, desperta os que dormem, desperta os que estão apagados, Senhor, na sua mente, não compreendem, não veem, não atinam, não conseguem, Senhor, vislumbrar estas coisas. Deus, faz descer sobre eles um raio de luz que os desperte e os incentive, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Famílias que têm aceitado o Senhor, não permitas que fiquem presos com as coisas da vida, Senhor, mas há, Senhor, algo mais importante para seguir, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a quebrar o espírito do mundo na nossa vida, Senhor, o entusiasmo das coisas do mundo, a cegueira do dinheiro, Senhor, das ambições da vida, para podermos conhecer Jesus mais e mais e recebermos a bênção dos céus no nosso coração, Senhor. Nesta noite há pessoas aqui que precisam ser salvas, render a sua vida para Ti, Senhor. Nesta noite dá, Senhor, este propósito de entregar a sua vida nas suas mãos, como aquela moeda pertencia a César, foi dada para César. Então a vida de cada um destas pessoas está aqui, deve ser dada para Ti, porque tem a Tua imagem, Senhor, e a Tua assinatura, a Tua inscrição nas suas vidas como Criador. Senhor, essas vidas pertencem a Ti, sejam dadas para Ti nesta noite, para a Tua habitação, para limpar, para, Senhor, regenerar essas vidas e tornarem-se novas criaturas. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, Pai, para a Tua honra, a Tua glória e Teu louvor. Nós oramos, Senhor. Amém, amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto estamos orando ainda, eu pergunto se alguém está aqui que ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, mas entendeu nesta noite que a sua vida pertence a Deus, tem lá no fundo a imagem de Cristo e a sua inscrição como Criador, e que você tem andado com a sua vida distante de Deus e sem conhecer a Deus, mas hoje determina entregar a sua vida para Deus, como aquela moeda era entregue para César, você entrega a sua vida hoje para Deus, a quem pertence. Então eu pergunto nesta hora se alguém está aqui com esse propósito, que adquiriu esse propósito ao ouvir a palavra de Deus. Faça o sinal com a sua mão. Nós queremos orar por si agora mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém aqui quer aceitar o Senhor, quer dar a sua vida para Deus, quer mudar de rumo, quer um novo incentivo, quer um novo destino para a sua vida. Então aceite Jesus nesta noite. Faça o sinal com a sua mão agora mesmo. Nós vamos orar em seu favor agora mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos. Todos estamos aqui. Não perca o propósito. Sabe para que é que foi criado? Qual é o propósito de Deus? Siga-o. Coopere com Deus. Amém. Glória a Deus.